Mano, a liberdade é um daqueles conceitos que a gente passa a vida inteira tentando entender e parece que a gente nunca chega lá, tá ligado? E se você parar pra pensar, isso nem é uma questão nova. Desde que o ser humano começou a filosofar sobre si mesmo, sobre o mundo, essa ideia de ser livre aparece como uma das coisas mais essenciais e ao mesmo tempo mais complicadas da nossa existência. E aqui entra Aristóteles, esse cara que viveu mais de 2000 anos atrás e que de alguma forma conseguiu sacar uma das paradas que ainda hoje fazem sentido. Aristóteles dizia pra gente que a verdadeira liberdade não é só fazer o que você quer. Porque, pensa assim, se você vive à mercê dos seus impulsos, tipo, só agindo por desejos, sem reflexão, sem propósito, será que isso é mesmo liberdade? Ele acreditava que não. Para ele, liberdade de verdade é um tipo de equilíbrio. Um estado onde você age com base na razão e na virtude. E não só no que te dá prazer de imediato. É sobre você ser capaz de escolher, mas ter escolhas com consciência, tá ligado? Isso é realmente importante, porque significa que a liberdade não é só externa, ela também é interna. É sobre controlar o caos dentro de você, sobre disciplinar os seus instintos e encontrar um jeito de viver que esteja bem alinhado com o que é bom, o que é justo e perfeito, o que é verdadeiro. Aliás, peraí, você sabe o que é virtude? Pelo menos essa virtude que a gente está falando aqui na visão de Aristóteles? Bom, quando Aristóteles fala de virtudes, não é algo tipo virtude no sentido moralista, saca? Não é aquela ideia de ser bonzinho, de seguir um conjunto de regras rígidas, engessadas que alguém inventou um dia. É algo muito mais profundo, na real, muito mais humano também. Para Aristóteles, as virtudes são as qualidades que ajudam a gente a viver bem, a florescer como seres humanos. É o que ele chamava de arete, que em grego significa excelência ou potencial realizado. É sobre ser o melhor que você pode ser, não em comparação com outros, mas em relação a você mesmo. Isso também é bem importante. Então, me permite um parêntese aqui. Saca só. A vida de um mago, de um magista de verdade, não de quem só veste um manto e repete algum negócio de livro sem entender. É basicamente uma declaração de guerra contra tudo que o mundo tenta empurrar pra gente como o certo. E não é rebeldia barata, beleza? Não é aquela coisa de eu sou contra porque eu quero ser contra. Se fosse assim, seria o mesmo de sair falando Vic Vanillices aí pra toda parte. É dessa forma porque o mago entende lá no fundo que não dá para encontrar felicidade, propósito, liberdade real enquanto você está vivendo no molde de uma outra pessoa. Enquanto você está dançando conforme a música que não é para você. E aí é que está o lance, né? O que é o certo? Quem define o que é certo? Geralmente o certo é um amontoado de regras sociais ou expectativas familiares, padrões culturais ou até mesmo opiniões aleatórias que no final ninguém para questionar um pouco. É tipo uma teia invisível que vai te prendendo sem você nem perceber. Você tem que fazer faculdade, você precisa casar até tal idade, você tem que ter filhos, né? As mulheres adoram essa. Tem que ter um trabalho estável, uma vida previsível. É um tem que ir atrás do outro, saca? Como se existir fosse só seguir um manual que alguém um dia escreveu pra você. Só que o mago olha pra isso e pensa, não, mano, eu não tô aqui pra isso. Porque o mago não precisa seguir o que os outros dizem ser certo. Porque o mago sabe que a verdade, pelo menos a dele, não está no que os outros esperam dele. Está dentro. A busca do mago é interna, não é externa. Ele não está atrás de validação, de aplauso ou de um carimbo que diz parabéns, você fez tudo o que eu mando figurino, tá ligado? Isso, na real, é só mais uma prisão.
E o mago entende que felicidade não é seguir uma fórmula, mas é criar a sua própria fórmula. Velho, isso dá trabalho. Isso não é fácil, não, nem confortável, mas pelo menos é autêntico, né? Agora, retornando às virtudes. Aristóteles dizia que a vida boa, a vida que vale a pena, é aquela onde você desenvolve essas virtudes. Porque são elas que te guiam para o equilíbrio, ou para a felicidade, ou para a eudaimonia, como ele chamava. A felicidade para ele não era só sentir prazer ou satisfação momentânea. Era um estado interno, onde você está alinhado com o seu propósito, vivendo de acordo com aquilo que te faz verdadeiramente um ser humano. Agora, as virtudes que Aristóteles coloca na roda são várias, tá? Mas elas têm alguma coisa em comum. Elas sempre representam um meio termo, um equilíbrio do mago cinza. Ele acreditava que o caminho da excelência está sempre entre dois extremos. Então, tipo assim, se você é corajoso, isso é uma virtude. Mas se você exagera na coragem, vira imprudência. Se você falta com a coragem, vira covardia. Tá ligado? É sempre sobre encontrar esse ponto de equilíbrio, esse meio do caminho, ou como a gente costuma falar, esse fio guia, que é saudável e produtivo. Eudaimonia. Não é sobre acumular coisas ou atender expectativas, né? É sobre viver uma vida que esteja alinhada com quem você realmente é, com essas virtudes, com a sua essência. E o mago, de certa forma, é um exemplo vivo disso. Ele não está aqui para agradar ninguém. Eu não estou aqui para agradar você. Ele está aqui para se alinhar com o universo, para entender as leis que regem a realidade, para dançar com elas do jeito que faz sentido para ele. Não é o caminho de egoísmo, mas é um caminho de autenticidade. Porque, ser fiel a si mesmo não é uma traição ao mundo. É a única forma real de você contribuir com ele. Você, claro, já deve ter percebido que é exatamente aqui que a religião fracassa e que a gente separa os homens dos meninos, certo? Sim, porque os meninos são aqueles que precisam do pai lhe dando comando, mandando fazer coisas, e a partir desta obediência ou não, há recompensas ou punições. Já os homens andam com as próprias pernas. Sabe por quê? Seguir o que os outros acham que é o certo, muitas vezes, é a receita para a infelicidade, porque você se perde. Você começa a viver para agradar os outros, para se encaixar em algum lugar, para evitar um julgamento. E quando você olha para dentro, você percebe que não tem ideia de quem você é. Tudo que você fez foi seguir um fluxo que estava por aí, mas não porque ele fazia sentido para você, e sim porque ele parecia ser mais fácil, mais seguro. O mago sabe que a segurança, no final das contas, é só uma ilusão. A verdadeira segurança vem de dentro de você, vem de saber que você aí está trilhando o seu próprio caminho, mesmo que ele seja incerto, mesmo que ele te assuste em algum momento. O mago também entende que felicidade não é algo que se encontra do lado de fora, não é algo que ele te dá ou que você ganha quando faz tudo certo, sabe? Felicidade é um estado de ser, é um reflexo do alinhamento entre o que você pensa, entre o que você sente e o que você faz. E como é que você vai chegar nesse alinhamento se você está vivendo a vida dos outros? Ou a vida que os outros escolheram para você? Não tem como, velho. É impossível. A felicidade verdadeira, ela só acontece quando você se apropria da sua vida, quando você para de terceirizar as suas escolhas e começa a ouvir aquela voz interna que o mundo tenta calar o tempo inteiro. E sabe o que é mais louco? Quando você parar de seguir o que os outros acham que é o certo, você descobre muitas dessas regras acabam nem fazendo sentido. Elas existem porque alguém te disse que elas deveriam existir e todo mundo foi atrás disso sem pensar em nada. Tipo, quando te falam que você tem que incorporar uma entidade assim ou assado, porque se você fizer tá diferente, tá errado, é impossível, é uma montagem. Então,
O mago, o magista, o cara que vive de verdade, ele não aceita nada sem questionar. Ele vive baseado na experiência do aprendizado, no autoconhecimento. Ele quebra padrões porque sabe que a liberdade e, por consequência, a felicidade está além deles. E aí entra aquela parada que Aristóteles falou sobre as virtudes lá atrás. Viver bem, viver feliz, não é só fazer o que te dá na telha. É agir com consciência, com propósito. E para isso, você precisa se conhecer. Você precisa ter coragem para olhar para si mesmo, para confrontar seus medos, para admitir que talvez você tenha acreditado em mentiras por muito tempo. E velho, isso dói, cara. Mas é só atravessando essa dor que você encontra a sua verdade. Essas virtudes, para ele, são aprendidas. E isso é importantíssimo. Ninguém nasce virtuoso. A gente se torna. É um processo que exige prática, reflexão e autoconhecimento. E sabe qual que é a parada mais louca disso tudo? Ele dizia que as virtudes não são só boas para você, mas também para a sociedade. Porque quando você vive com equilíbrio, quando você está alinhado com essas qualidades, isso reflete no jeito que você trata os outros.